para sua câmera e deixo contigo aí o início. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês e ver tantas carinhas conhecidas. Que bom que vocês vieram nos prestigiar e conversar um pouquinho com a gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Maria Cristina, estou com o Luiz e com a Isabelle, e a gente veio conversar um pouquinho com vocês nessa live de como estudar do jeito certo. Mas será mesmo que existe um jeito certo de estudar? Ou cada um tem o seu jeito? Na verdade, esse é um tema bastante antigo e a ciência mostra para a gente que existem métodos que funcionam melhor, que são mais eficientes para o aprendizado. E a gente quer mostrar isso para vocês. Então, no nosso dia a dia de docente, o que eu e meus colegas temos muito visto é que existem alunos bons, alunos bastante interessados, que vieram com um ensino médio bastante denso, mas que por algum motivo que estudam, que participam de aula, que leem livros, ainda tem alunos que leem livros, mas que estão insatisfeitos com o seu rendimento nas disciplinas, se sentem frustrados com o aprendizado. E isso gera, na verdade, uma bola de neve para o aluno, porque ele vai mal numa disciplina, desencadeia um problema numa outra disciplina, e acaba que ele se sente frustrado na vida acadêmica e leva isso para a vida profissional, para a vida pessoal dele, para os sentimentos dele, e isso se torna ainda maior, ainda mais problemático. Então, o que eu como docente, o que eu poderia melhorar para esse aluno? Como que a gente poderia fazer para que esse aluno tivesse uma qualidade de aprendizado melhor? Então, pensando nisso, a gente começou a projetar um projeto de suporte à aprendizagem. Esse projeto é um projeto que visa utilizar tecnologia da informação através do Anki, que é um programa já bastante consagrado, de livre acesso, que trabalha com conceitos de repetição espaçada, com conceito de um aprendizado proativo em desenvolvimento, e com uma metodologia individualizada. Cada estudante faz no seu ritmo, com a sua individualidade. E esse projeto, ele visa não só dar um suporte, né? Então a gente pretende confeccionar, através desse programa do Anki, baralhos de histologia que mostre para o aluno, que direcione o aluno a um estudo eficiente, mas também promover discussões e palestras e mesas redondas para que a gente possa conversar sobre aprendizagem. Quais são as metodologias de aprendizagem, o que pode funcionar melhor para os diferentes grupos de alunos, para os professores, né, para os professores se sentirem também proativos nesse ensino do aluno. E a gente busca também procurar um equilíbrio entre a vida, porque o aluno conseguir se organizar numa rotina de estudo saudável garante uma melhor qualidade de vida para ele, garante que ele consiga controlar melhor a sua ansiedade para fazer uma atividade, para fazer uma prova, para fazer uma avaliação, e isso com certeza está interligado com a capacidade que ele tem de aprender. Então, quando o aluno está mais tranquilo, ele consegue aprender melhor. Quando o aluno aprende melhor, ele consegue ficar mais tranquilo, consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, é isso que o projeto visa, busca para os alunos, para os acadêmicos todos aqui da universidade. Então, faz parte dessa equipe eu, Maria Cristina, que sou formada em odontologia pela Unicamp, mas tenho trabalhado aqui na UFPR como professora de histologia no curso de medicina, há mais de 13 anos. A minha parceira, a professora Cláudia, que quando cheguei na UFPR, ela já estava nesse curso, então ela tem uma didática e uma vivência docente muito grande e que enriquece esse projeto, contribui muito para esse projeto. Nós temos 2 alunos de medicina, que é o Luiz e a Isabelle, que vão falar daqui a pouquinho. São alunos que estão no 3º semestre da medicina,
e que eu digo que são os alicerces desse projeto, porque a gente já conhecia o Anki, tanto eu quanto Cláudia, a gente conheceu o Anki através de um professor muito querido, professor Francisco, e depois outros docentes também que usavam pessoalmente o Anki. A gente aplicou o Anki na disciplina de histologia, com outros alunos, com outros monitores, mas quando o Luiz veio para ser meu monitor, ele veio com uma vontade, com um afinco de fazer dar certo, de divulgar o Anki, e também com uma experiência no Anki que casou muito bem com o momento que a gente estava vivendo. Esse momento de pandemia, em que a gente teve que aprender a dar aula remotamente, os alunos tiveram que aprender a estudar também de maneira mais distante dos professores, e aí todos nós estávamos repensando o processo de ensino e de aprendizagem. O que é que a gente poderia fazer de melhor e como que a gente pode mudar e evoluir nesse processo de aprendizagem. E a Isabelle, ela também está no terceiro semestre, então ela é contemporânea do Luiz, e ela abraçou essa causa, ela também contribui muito para esse nosso projeto, então eu digo que eles, na verdade, são os alicerces que a gente tem para desenvolver o projeto. A gente também tem como membro aqui da equipe o Vinícius também é aluno de medicina, ele está no segundo semestre, ele entrou para a universidade, teve um contato com a gente através de uma disciplina remota, em que ele foi apresentado ao Anki, e ele se encantou com o Anki, e também abraçou esse projeto. Até aproveito para agradecer ao Vinícius, porque ele teve um papel muito importante para a gente conseguir organizar essa live, e para a gente conseguir divulgar essa live, e fazer com que ela chegasse até vocês. Então, obrigado, Vinícius, acho que deu certo. E a gente escolheu a dedo também o Marco, que é uma cartinha um pouquinho mais fora do nosso baralho, então ele é um menino que está fazendo engenharia mecatrônica na UT e que veio agregar o projeto para disponibilizar para a gente, para ajudar a gente a pensar em termos de programação, como a gente poderia fazer com que esse projeto virasse alguma coisa que a gente pudesse medir se está funcionando, o que a gente pode melhorar. Então, como que a gente pode fazer os questionários para conseguir avaliar esse projeto como um todo e tentar evoluir também no suporte à aprendizagem que a gente possa fornecer para os nossos alunos. Então, apesar da gente sermos, então, pessoas de diferentes áreas, né? Eu até não falei, mas a Cláudia é bióloga, então a gente tem uma formação bem diferente, mas a gente acaba tendo uma concentração maior na disciplina de histologia no curso de medicina, pela formação da equipe. Mas eu quero ressaltar para vocês que o projeto é um projeto que visa angariar, né, outros colaboradores, outros professores, uma equipe ainda maior, e que a gente possa trabalhar com esse suporte à aprendizagem, não só dentro da histologia, mas de todas as disciplinas do ciclo básico, e não só para o curso de medicina, mas todos os cursos da ciência biológica e da ciência da saúde. Então, esse é o nosso objetivo. A gente vai procurar convidar vocês a participarem desse projeto com a gente, seja utilizando as nossas ferramentas, os nossos baralhos, seja contribuindo para o projeto. E para isso, a gente queria criar uma historinha para vocês. Por que o Anki, por que a gente escolheu trabalhar com o Anki? E por que a gente aposta que o Anki funciona? A gente aposta que o Anki funciona com base em evidências científicas. E aí o Luiz e a Isabelle vão contar uma historinha para vocês, eles vão projetar algumas informações aí, para ver se vocês conseguem compreender, se encantar e vir trabalhar com a gente. Então é isso aí. Eu deixo então a palavra com o Luiz, mas eu ressalto que vocês podem interagir com a gente no chat, se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, a gente vai deixar um espaço e vocês podem ir escrevendo aí, a gente vai procurar responder todas as dúvidas e tirar todas as dúvidas. Então é com você, Luiz. Olá, pessoal. Tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Então, assim,
O título dessa live é Como Estudar do Jeito Certo. E a gente sabe que o processo de estudo ele tem várias fases. Entre elas, o aprendizado, em que o estudante ele forma novas conexões ali no cérebro dele. E depois vem a outra parte importante, que é a consolidação dessas conexões, desse aprendizado. E muitos deixam de lado essa tarefa de consolidação. E concomitante a isso, professora, pode mutar aí o microfone? Aí. Desculpa, pessoal, pelo transtorno aí, mas espero que esteja tudo certo. Então, vamos lá. O aprendizado, o estudo, ele tem várias fases. Ele tem o aprendizado, né, em que o estudante ele faz algumas conexões novas na cabeça dele, e depois vem a consolidação desse aprendizado. Muitos deixam isso de lado, porém, é uma fase extremamente importante que vem acompanhada do processo de esquecimento. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Em 1885, um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, deixa eu passar o slide aqui, Hermann Ebbinghaus fez uma espécie de masoquismo científico. Ele se propôs a montar uma lista de várias palavras aleatórias com o objetivo de analisar o quanto ele esquecia dessa lista no decorrer do tempo. Os seus resultados foram publicados numa obra de mais de 100 páginas e, com eles, os pesquisadores formularam a conhecida curva do esquecimento. Como que funciona essa curva? Ela relaciona, basicamente, o quanto a gente retém daquele conteúdo na cabeça, por exemplo, no caso essa lista aqui, no decorrer do tempo. Vamos pegar esse exemplo aqui, então. Digamos que Ebbinghaus estava lá estudando essa lista, aí pronto, ele decidiu deixar de lado, já tinha visto todas as palavras, e aí ele, depois de um dia, foi ver quanto dessa lista ele lembrava. E ele descobriu que ele acabou esquecendo em torno de 60% dessa lista, certo? Aí, 6 dias depois, ele fez o mesmo e verificou que esqueceu em torno de 70% dessa lista. Aí, 30 dias depois, ele analisou de novo e notou que tinha esquecido 80% dessa lista. É um resultado um tanto quanto assombroso, né? Bem, você pode estar um pouco confuso, mas assim, a gente esquece as coisas numa taxa muito rápida. E está perguntando aí, mas esse experimento foi realizado há mais de um século atrás, ele ainda tem validade? Então, vários pesquisadores no decorrer do último século replicaram exatamente os mesmos passos que Ebbinghaus fez. E em 2015, um grupo reuniu todas essas pesquisas e comparou os resultados. E o que eles descobriram era que Ebbinghaus, na verdade, estava certo. Então, a gente tem que, quando a gente estuda um conteúdo e deixa de trabalhar ele mais um pouco, a gente acaba esquecendo. E qual que é a solução disso tudo? Bem, uma solução um tanto quanto óbvia é fazer revisões. Né? Fazendo revisões, a gente vai recuperar todo aquele conteúdo, por exemplo, no caso de Ebbinghaus, recuperar toda aquela lista de palavras, né? Mas aí vem um dilema. Qual tipo de revisão eu devo fazer? Quem sabe uma releitura? Quem sabe um resumo? Bem, as pesquisas mais recentes vêm demonstrando que um processo chamado de recordação ativa é mais eficiente do que todos esses outros. E o que é essa recordação ativa? Como o nome já diz, é o ato de você tentar lembrar de algo sem auxílios externos. E isso envolve várias técnicas, como, por exemplo, você tentar explicar algo que você leu sem olhar no livro, sem olhar em um resumo, somente você e Deus.
né, digamos assim. Outra técnica, você tentar escrever aquilo por conta própria. E ainda, agora citando o pessoal que está fazendo vestibular, o pessoal que está estudando para concurso público, é a resolução de questões. Você provavelmente não sabia que era uma técnica de recordação ativa, mas a partir do ato de resolver questões sem utilizar artifícios externos, você vai estar fazendo uma recordação ativa. Mas afinal, qual que é o grande trunfo da recordação ativa? O que ela difere dos outros métodos de revisão? Bem, a recordação ativa é o método que mais fortalece as conexões que você fez lá no início do aprendizado. Isso está diretamente relacionado com o esforço. Eu não vou abordar isso muito aprofundadamente, mas assim, quanto mais esforço você impõe, esforço cognitivo mesmo, você impõe para realizar alguma tarefa, mais aquelas conexões vão estar fortalecidas no seu cérebro. É claro que isso deve ser feito num tempo correto, porque afinal, o nosso cérebro ele é esperto, se você fazer coisas muito frequentes como, sei lá, todo dia você pega uma colher na gaveta da sua cozinha. O seu cérebro não lembra que hora que você fez isso, por que você fez isso, toda vez que você vai lá e pega uma colher. Então, da mesma forma, as revisões, essa recordação ativa não terá um efeito grande, né? Não terá um fortalecimento das sinapses grande, se você revisar 2 minutos depois que você estudou o conteúdo. Porque, em verdade, você não vai estar fazendo muito esforço. Tá? Aquilo está claro na sua cabeça. Da mesma forma, se você, por exemplo, deixar para revisar algo de uns 30 dias depois que você viu aquilo pela primeira vez, as conexões que você fez no seu aprendizado vão estar tão tênues que vai ser difícil fortalecê-las, certo? E aí que entra essa importância de ser feito no tempo certo. Mas qual é o efeito disso tudo naquela curva do esquecimento? Vamos ver aqui. Quando a gente faz uma revisão, independentemente do método, o que acontece nessa curva é que é criada uma segunda curva do esquecimento, como se fosse a segunda tentativa. E à medida que o indivíduo faz essa recordação, no caso agora falando da recordação ativa, no tempo correto, qual é o efeito na curva? A curva vai descer numa magnitude menor, como se ela ficasse menos abrupta. E assim, a gente tem que, quando você faz uma revisão, a taxa de esquecimento fica mais devagar, fica mais lenta, certo? Então, isso significa, em outras palavras, que você vai lembrar por mais tempo do conteúdo. E quais são as evidências que a gente tem disso? Bem, os estudos demonstram que a técnica de interrogação elaborativa foi mais eficiente que leitura em alguns grupos do estudo que está ali. Outro estudo demonstrou ainda que a taxa de recordação é maior quando se faz uma sessão de questões, ao invés de apenas ler ou reler o livro. Eles ainda concluíram nesse mesmo estudo que quanto mais sessões de questões o indivíduo faz, menor é o esquecimento que ele tem. E por último, encontraram que, comparando a técnica de autoquestionamento, que também é uma recordação ativa, com a técnica de confecção de resumos, que o tamanho do efeito da técnica de autoquestionamento é bem maior na retenção do conteúdo quando comparada à confecção de resumos. O fato é que não adianta a gente recordar apenas uma vez, porque afinal, mesmo esquecendo numa taxa menor, a gente continua esquecendo. E a solução lógica para isso é o que chamamos de repetição espaçada, que basicamente é o ato de você fazer sessões de estudo ao longo do tempo de maneira distribuída. E como que isso pode ser visto na curva do esquecimento? Eu vou fazer a primeira revisão aqui, ó. Revisão está feita, certo? Vocês podem ver que a curva ela já decai de uma maneira menos abrupta. Porém, se eu fazer a segunda revisão, comparado lá com a primeira curva, a reta que se formou,
ela vai ficando cada vez mais horizontal. E assim, se eu continuar fazendo revisões, vocês podem ver que a reta vai ficando quase na horizontal. Isso é um resultado um tanto quanto interessante e vocês devem estar se coçando aí já para ver do que se trata tudo isso. Enfim, a gente sabe que revisar, então, é a maneira para reter o conteúdo. Só que muitos aí, né, não tem uma organização para essas revisões. Porque, afinal, a repetição espaçada ela pode ser de várias formas. Eu posso ter intervalos aleatórios, posso ver amanhã, depois 20 dias depois 3 dias depois desses últimos 20 dias. Ou eu posso rever a cada 3 dias pro resto da minha vida aquele conteúdo para eu lembrar. Mas o fato é que o espaço ideal entre cada revisão, se a gente pensar de maneira lógica, ele tem que ser espaçado. Porque, afinal, considerando que a gente faça as revisões sempre no intervalo correto, e que a cada revisão a curva fica menos abrupta, ou seja, ela vai ficar cada vez mais na horizontal, isso significa que para eu fazer a próxima revisão nesse intervalo que está disposto aqui pela linha amarela, nesse intervalo óptimo, eu vou demorar mais tempo para chegar nesse momento. Então, muitas pessoas aí que fazem revisões semanais, fazem revisão antes da prova, estão, na verdade, fazendo revisões que são ineficientes. E utilizando repetição espaçada com intervalos em expansão, pelo que a gente viu, torna as suas revisões extremamente mais eficientes e evitam revisões desnecessárias. Correto? E o que os estudos demonstram? Bem, a gente concluiu logicamente antes que intervalos em expansão eram mais eficazes. Porém, vamos ver o que um estudo descobriu. Esse estudo aqui, ele comparou grupos que faziam repetição espaçada com intervalos em expansão e grupos que faziam repetição espaçada com intervalos uniformes. E descobriram que o grupo que fazia intervalos em expansão teve um desempenho na prova, depois de 30 dias, bem melhor do que os outros grupos. Ainda, outro estudo demonstrou que o uso de repetição espaçada entre estudantes de medicina, agora falando de estudantes de medicina, aumentou a pontuação em provas. Então a gente tem algumas evidências, né, nesse campo, e eu gostaria de dar uma recomendação para vocês. Não sei se vocês conhecem o método Cramming, mas muitos estudantes que fazem cursos ou trabalham e têm pouco tempo para estudar, ou cursos que têm alta carga horária, pegam e estudam um dia antes da prova todo o conteúdo da disciplina. E esse estudo aqui, ele demonstrou que as pessoas que faziam isso, uma semana depois, esqueciam 80% do conteúdo total que elas tinham revisado naquele dia. Então, assim, você fazer cramming, você vai obter uma nota alta, porque afinal, no dia seguinte, você vai estar respondendo questões sobre aquilo. Mas o fato é que você não vai estar aprendendo. E afinal, você quer uma nota ou você quer um aprendizado real, né? E como que a gente aplica, né, esses métodos que eu vim comentando até aqui? Através dos chamados sistemas de repetição espaçada. Os sistemas de repetição espaçada, eles juntam a recordação ativa, principalmente através de flashcards, com a técnica de repetição espaçada, certo? E o que são flashcards? Flashcards são simplesmente cartões em que na frente eu tenho uma questão e atrás eu tenho a resposta dessa questão. Aqui eu fiz um exemplo. Vamos treinar aí. O descobridor da curva do esquecimento foi Hermann Ebbinghaus, certo? Isso é um exemplo simples de flashcard. E como que funcionam esses sistemas de repetição espaçada? Vou voltar um pouquinho na história para a década de 70, em que um jornalista alemão chamado Sebastian Leitner formou um dos primeiros sistemas de repetição espaçada. Ele era um sistema físico que qualquer um aí pode fazer em casa. E como ele funciona? Basicamente, você aí pega 3 caixas, certo? E nessas caixas você vai colocar flashcards. Na primeira caixa, você vai... a primeira caixa, na verdade, ela vai conter flashcards que você vai ver mais frequentemente.
porque você tem dificuldade nesses cartões. Agora, na terceira caixa, essa terceira caixa vai conter cartões que são fáceis para você, que você respondeu corretamente. E aí, você determina que para a primeira caixa, você vai ver ela de 3 em 3 dias. A segunda caixa você vai ver de 7 em 7 dias. E a terceira de 2 em 2 semanas. Aí, um dia você vai lá e revisa a primeira caixa. Se você acertar os cartões que estão na primeira caixa, você passa eles para a segunda caixa. E assim, você vai ver esses cartões menos frequentemente, porque afinal você acertou aquele conteúdo. Aí você revisa os conteúdos da segunda caixa e passa para a terceira caso você tenha acertado. Agora, caso você tenha errado, você volta esse flashcard que você errou para a primeira caixinha. Aí você vai lá e estuda os conteúdos que estão na terceira caixinha. Se você acertar, você pode até passar para uma quarta, caso você invente outra. Mas se você errar, você passa para a segunda caixinha, ali para a caixinha anterior, que vai ter um intervalo menor e assim você vai ver aquele cartão mais vezes, porque afinal você errou. Mas tem um grande problema aqui. Imagina você lá, com várias disciplinas na escola, na universidade, residência, e aí você pega e faz uns 100 cartões por dia. Imagina no longo prazo a quantidade de cartões que você vai ter para organizar e para revisar. É muito, né? Então, diante desse problema, foi que a comunidade criou os chamados sistemas de repetição espaçada digitais. E você provavelmente já encontrou algum por aí. São eles: SuperMemo, Duolingo, Quizlet, Memrise. Todos eles pegam e implementam um algoritmo, né, um programa que imita a organização manual que você tinha que fazer antes nas caixas de Lightner, certo? Então ele faz automaticamente todo o gerenciamento dos flashcards que você teria que fazer manualmente. Porém, esses programas eles têm um grande problema, que é o fato deles terem uma pouca flexibilidade diante do usuário, ou seja, você não pode normalmente personalizar muito os seus cartões. Chega um momento que você precisa pagar para ter acesso a mais cartões, mais baralhos, e isso é um grande problema e um estresse para a maioria dos usuários. E é diante disso que eu quero apresentar para vocês o programa Anki. O Anki ele foi criado em 2006 por Damian Elms, e ele é uma plataforma totalmente gratuita e de código aberto. Código aberto significa que qualquer pessoa pode acessar como ele foi programado e entender, né, como funciona tudo dentro dele. Esse programa ele é gratuito e está disponível em várias plataformas. Você pode baixar ele no seu computador, independentemente do sistema operacional. Você pode baixar no seu celular pelo aplicativo chamado Anki Droid. E também você pode baixar caso você tenha um dispositivo iOS, né, iPad, iPhone. Só que aqui tem um parêntese que ele é pago só nessa plataforma, porque para os desenvolvedores publicarem esse aplicativo lá, eles precisam pagar uma taxa. Então, só nessa plataforma ele é pago. Mas agora, Android, Windows, tudo de graça. E o diferencial dele é que você tem uma flexibilidade enorme na criação de cartões, ou seja, você pode customizar os seus flashcards como se você tivesse o seu flashcard na palma da sua mão, colocar imagens, colocar áudios de pessoas falando caso você esteja estudando alguma língua, colocar o que você imaginar dá para pôr ali dentro desse cartão, certo? E além disso, ele permite uma enorme flexibilidade no algoritmo. Então, à medida que você... Aqui é uma apresentação básica do Anki, mas à medida que você for estudando mais sobre esse programa, você vai ver que existe uma equação que determina cada cartinha, para onde vai cada cartinha, certo? E você pode modificar algumas coisinhas dessa equação para tornar individualmente melhor o programa de uma maneira personalizada. Aqui um parêntese para vocês, que o programa Anki, ele foi desenvolvido, né, para ser feito depois que você tem a fase inicial de aprendizado, de formação de novas conexões. Então, o Anki, ele serve para você fortalecer essas conexões que você fez previamente. Muita gente diz aí, o Anki é para memorizar, para decorar. Não é só isso, porque
decorar alguma coisa é você simplesmente saber uma informação e não conseguir relacionar ela com as outras coisas do seu cérebro. Agora, à medida que você fortalece as conexões que você fez lá no início, você vai estar ganhando muito com isso. E como tem um algoritmo fazendo tudo isso para você, você vai fazer isso com o menor esforço e a maior eficiência. E aqui eu tenho uns exemplos para mostrar para vocês as possibilidades que dá para fazer no Anki. Aqui é um flashcard de matemática. Aqui um flashcard que eu tirei no baralho lá sobre bioquímica. Então, o que você imaginar dá para fazer aqui. E o que os estudos demonstram sobre o Anki? Aqui agora eu vou apresentar estudos relacionados à área da medicina, porque é onde o nosso enfoque durante a pesquisa estava. Porém, a gente separou também artigos sobre advocacia, sobre estudo de língua inglesa, farmácia, odontologia, matemática, e eles estão todos listados num arquivo ali na descrição. Então, se você tiver curiosidade, vai lá e checa as evidências. Aqui, 2 estudos demonstraram que quanto mais os estudantes passavam horas estudando no Anki, maior foi a pontuação deles em provas de residência, tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos. Outro estudo demonstrou que um grupo que respondia que a cada 679 questões que os indivíduos estavam respondendo, eles ganhavam 2,2% pontos percentuais a mais nas avaliações que eles estavam sendo submetidos. Ainda outro estudo demonstrou que ao longo de 45 semanas, as pessoas que estavam utilizando a repetição espaçada mantiveram um aumento de 15,2% nos scores das provas que eles estavam sendo submetidos. Mas afinal, onde que fica esse programa? Como é que eu uso ele? Enfim, eu vou convidar vocês agora para ir para a minha área de trabalho e assim a gente vai poder... Deixa eu transferir aqui. Assim a gente vai poder ver esse programa na prática. Então, se vocês estão prontos ou não, vamos lá. Eu vou abrir aqui o programa, certo? Vou fechar a apresentação aqui momentaneamente. E aí eu vou abrir. O objetivo aqui não é ensinar como baixar, porque afinal é tudo muito intuitivo, você entrando lá no Google Anki e baixando tudo lá, bem tranquilo. Essa é a interface inicial que você vai ver. Ela é um pouco estranha, ela é um pouco sem graça, e eu espero que vocês não se assustem com isso. Porque à medida que você for entendendo mais, vai ficar mais divertido. Aqui na barra superior existem abas, e existem várias abas. Essa aba baralhos é a que a gente está agora, que é a aba inicial do programa. Aí tem a aba de adicionar, em que, como o nome já diz, você adiciona flashcards no programa, os próprios flashcards. Você tem a aba painel, que você pode ver todos os flashcards que você for adicionando ao longo do tempo. A aba de estatísticas, que demonstra, por exemplo, quantos cartões você viu há um ano atrás, no dia X, na hora X. Quantos cartões você demora para responder em 1 hora. Tudo isso vai estar aqui na aba de... Oh, não foi? Calma aí. Deixa eu transicionar. Foi? Foi. Ah, desculpa, gente, pelo transtorno. Mas enfim, eu vou recomeçar aqui. Essa aba aqui... Calma aí que... Essa aba aqui... Essa é a interface padrão do programa. Ela é um pouco estranha, vocês podem ver que ela é sem graça, mas eu espero que vocês não se assustem com ela. Aqui na barra superior você tem várias abas. Tem a aba de baralhos, adicionar, painel, que você pode ver todos os seus flashcards, e a aba de estatísticas, que como o próprio nome já diz, tem tudo sobre você dentro dela. E essa aba de baralhos, ela tem aqui uma coluna em que lista os seus baralhos. Aqui, a revisar são os cartões que diariamente vão aparecer para você revisar. E ainda os cartões novos, que são os cartões que você vai adicionando. Aqui na parte inferior
certo? Você tem várias opções, como, por exemplo, obter baralhos compartilhados, ou seja, você vai obter baralhos de cartões feitos por outras pessoas, ok? Ainda, você pode criar um baralho e você pode importar arquivos, ou seja, você pega um baralho que o seu amigo criou e importa para o seu programa. Tipo, você vai poder pegar os cartões do seu amigo. Isso é bastante interessante. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é o básico do básico. Então vamos aqui em criar um baralho. Você está animado com a apresentação, você está feliz, e aí você decidiu criar um baralho sobre essa apresentação. E daí você escreve que o nome desse baralho vai ser aprendizado. Pronto, criou o baralho, certo? Agora a gente tem que colocar cartões dentro desse baralho. Então a gente clica em cima dele. O Anki vai abrir aqui uma mensaginha para te motivar. E aí você clica aqui em adicionar. Pronto. Vai aparecer a janela para você criar cartões. Existem inúmeros tipos. Mas eu vou focar aqui no tipo básico, que foi aquele que eu mostrei lá antes para vocês. Tem a frente, em que eu coloco uma pergunta, e o verso, que eu coloco uma resposta. Vamos criar uma pergunta aqui. O que é recordação ativa? Aí no verso dá para colocar a seguinte resposta. É o ato de lembrar sem auxílio de coisas externas. Digamos que foi isso que você guardou, tá ótimo. E aí, pronto, tá feito seu cartão, né? Aqui em cima tem várias opções de formatação, mas não é isso que a gente vai se até agora. Mais pra frente, a gente vai fazer um vídeo, vai fazer cursos, quem sabe, outras lives para mostrar o aprofundado do Anki, para você conhecer tudo que é possível fazer dentro dele. Mas aqui, a gente vai ficar aqui mesmo, né? E vamos clicar em adicionar esse cartão, já que ele foi criado. Então eu vou fechar aqui. E pronto, vocês podem ver que foi adicionado um cartão novo. Aqui na coluna aparece o cartão novo. E aí eu vou clicar em estudar agora. Pronto, o cartão vai aparecer na frente. E eu tenho que pensar. Tá, o que é recordação ativa? Aí você pensa um pouco e vira o cartão. Aí você vê se você acertou. E chega então a grande tacada do Anki, que é o ato de você julgar a sua resposta. E é isso que vai determinar a curva do esquecimento de cada cartão individualmente, certo? E você pode julgar como errei, e aí o Anki vai mostrar em menos de 1 minuto aquele cartão. Você pode jogar como bom, e o Anki vai mostrar em menos de 10 minutos, e você pode jogar como fácil, que ele vai mostrar esse cartão em 4 dias para você, certo? Eu vou clicar bom aqui. Mas como não tem nenhum outro cartão, ele vai me mostrar imediatamente. E eu vou virar de novo. Você pode ver aqui que o Anki já alterou quando que eu vou ver esse cartão. Eu vou ver esse cartão amanhã. Ele foi bom, tipo, a minha resposta foi boa, né? Eu não tive muitas dificuldades, porém eu demorei um pouco para responder, então foi boa. Caso eu respondesse imediatamente, eu colocava fácil e eu ia ver, né? Só daqui 4 dias. E é assim que funciona. Os cartões que você tem mais dificuldade, os conceitos que você tem mais dificuldade, você vai ver mais frequentemente. Os conceitos que você tem facilidade, você vai ver cada vez de uma maneira menos distante. Certo? Então, eu vou responder esse cartão e pronto. Parabéns, terminamos esse baralho. E agora eu vou voltar para a live lá para falar mais um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem no chat. Certo? Agora eu vou voltar para os slides. Ok. Você deve estar se perguntando, será que eu crio os meus cartões? Será que eu pego cartões da internet? Será que eu pego os cartões do meu amigo? E o fato é que tem pesquisa sobre isso também. 3 pesquisas encontraram que os cartões que são feitos por pessoas que têm conhecimento do assunto, que são verificados por pessoas do assunto, pessoas profissionais do assunto, desculpe, são mais eficazes entre os estudantes do que os cartões que eles mesmos fazem, certo? E sabendo disso, eu quero apresentar para vocês lugares que vocês podem obter esses cartões. O Anki, ele tem a própria plataforma de busca de baralhos, certo? E lá qualquer pessoa pode colocar qualquer baralho que você imaginar. Tem baralho de matemática, tem baralho de farmácia, tem baralho de fisioterapia, certo?
Então, você pode pesquisar qualquer tema ali que provavelmente vai ter um baralho. Ah, só que tem um problema aí que eu preciso que vocês tomem cuidado. Quem fez esse baralho? Foi alguém que tem conhecimento na área? Foi alguém que está aprendendo sobre o assunto? Certo? E levem isso em conta quando vocês forem pegar baralhos da internet aí para vocês estudarem. Mas o fato é que, desde que o conteúdo seja feito por alguém que sabe, vai ter uma eficiência maior, certo? Além disso, eu queria apresentar para vocês algumas comunidades que estão na rede social chamada Reddit. Muitas pessoas não devem conhecer por aí, mas entre o pessoal que estuda a língua é bastante conhecido. E tem um fórum que eles chamam, que é tipo uma página, só sobre o Anki. E lá várias pessoas discutem sobre os melhores intervalos que você pode colocar ali para o seu Anki rodar, vários baralhos que o pessoal divulga, discussões sobre formas diferentes de aprendizado, tudo você pode encontrar aí nessa plataforma. Inclusive, para quem aí está assistindo e faz medicina, tem também a comunidade de escola de medicina, certo? Que vocês podem entrar lá e encontrar baralhos extremamente bons e totalmente gratuitos. Infelizmente, eles estão em inglês, né? Mas vocês podem obter esse conteúdo sem problema algum, certo? E agora, eu gostaria de deixar vocês com a senhorita Isabelle, e ela vai falar os objetivos do projeto e onde vocês podem obter baralhos em português e corrigidos e totalmente diferenciados e muito legais. Então, agora eu vou transicionar para a tela dela aqui, rapidinho, pessoal. Aqui que deu um probleminha na câmera. Deu um problema no... Ela não tá conseguindo falar no Meet? Ah, tá, mas ela tá falando aqui, né? Tem sim, tem. Uhum. Tá, vou transicionar aqui já. Beleza. Desculpa o imprevisto aí, galera. Mas tá tudo certo. Deu certo? Só um pouquinho. Então aqui está a Yui. Deixo vocês com ela. Posso começar? Desculpa, pessoal, pelo problema, mas acho que vai ser assim mesmo, né? Bom, então, agora que o Luiz já falou bastante pra gente sobre como o Anki é eficaz e como ele é utilizado no mundo inteiro, eu vou falar para vocês, e no final a gente vai ter um convite muito especial, do nosso projeto, que é o Projeto de Suporte e Aprendizado. Bom, o nosso projeto, o título dele já fala por si só, mas qual que é o objetivo dele? Tem essa frase do Dr. Mark Augustin, que é um pesquisador bem famoso na área, que resume bastante o objetivo do nosso projeto, que é, antes dos estudantes começarem a aprender, eles deveriam ser ensinados de como aprender. E faz bastante sentido a gente pensar nisso, porque a nossa principal função, ou a função da maioria de nós, é ser estudante. Quer ir passando? Pessoal, desculpa o problema aí. A gente tá resolvendo. Calma aí. Eu tô pegando essa tela, mas não tá atualizando aqui. Deixa eu tentar criar uma nova aqui. Rapidinho, gente. Fiquem aí, pessoal, porque depois a gente vai ter um convite muito especial da professora Maria Cristina. Então, seria legal se vocês ficassem até o final. Isso. Desculpa pelo transtorno inesperado. Mas, né? Tá. Pode continuar aí, que eu acho que Beleza. agora deu certo. Beleza, pessoal. Então, existe essa frase bem famosa,
que é antes dos estudantes começarem a aprender, eles deveriam ser ensinados a como aprender. E faz muito sentido isso, porque a maioria de nós tem como função principal ser estudante. E, consequentemente, a gente tem que aprender, né? Nossa principal função. E faz muito sentido a gente saber o melhor jeito de aprender, porque é isso que a gente vai fazer do resto das nossas vidas. E seria mais interessante a gente aprender agora mesmo. Então, esse é justamente o objetivo do projeto. É coletar as evidências científicas, como a gente já viu com o Luiz, e oferecer sistemas de suporte tanto a estudantes quanto a docentes que gostariam de aplicar esse método nas suas respectivas disciplinas, e tirando dúvidas e tudo mais. E quais são as ferramentas que a gente está usando nesse projeto? Primeiramente, a gente está usando cartões do Anki, baralhos do Anki, totalmente originais, e a gente também vai aplicar nos estudantes questionários de qualidade de vida, porque a qualidade de vida dos estudantes ela está intrinsecamente ligada com o desempenho acadêmico deles. Então, a gente vai acompanhar a qualidade de vida dos estudantes também do projeto, e a gente vai oferecer também palestras periódicas sobre assuntos que interessam os estudantes, como organização do tempo, neurobiologia do aprendizado e muito mais. Bom, mas por que eu vou ser voluntário desse projeto, sendo que eu posso pegar baralho lá no Anki Web, como o Luiz já falou? Bom, os baralhos do nosso projeto, eles são muito diferenciados. Primeiramente, eles são validados por profissionais. Como o Luiz já disse, baralhos validados por profissionais, eles são muito mais eficazes do que baralhos feitos por pessoas que não têm o domínio do conteúdo, né? É bastante claro. E apesar dos baralhos terem sido confeccionados pelos monitores, que eram nós, no caso, cada um deles foi validado pelas professoras. Então, eles têm realmente uma qualidade de conteúdo muito boa. Além deles serem totalmente grátis, são personalizados e padronizados e são extremamente completos, pois eles abordam todo o conteúdo da disciplina. Aqui na esquerda, a gente consegue ver um exemplo de um cartão nosso, que no caso, é um cartão do baralho de tecido nervoso, e a gente consegue ver, primeiramente, o que chama bastante atenção, que é um cartão bonito, esteticamente, porque a gente já fez pesquisas com os estudantes, buscando qual seria o melhor design para fazer os cartões do Anki. E também eles são extremamente completos, com esquemas e referências bibliográficas. Aqui na direita, a gente tem uma comparação com um cartão que é pago, ele está na internet para qualquer um comprar, e é feito por estudantes de medicina. Então, ele não tem validação por profissionais. Então, só para mostrar um pouco da qualidade do nosso trabalho. E ainda, os nossos cartões, eles são divididos em dois componentes. Primeiramente, eles possuem uma divisão básica, que contém cartões com conteúdos indispensáveis para o aproveitamento da disciplina. E se o estudante estudar e revisar aqueles cartões básicos, eles vão garantir mais de 70% do conteúdo, que seria o suficiente para ele passar na disciplina, teoricamente, né? Mas a gente também tem a divisão avançada. E se o estudante estudar tanto a divisão básica quanto avançada, ele vai ter acesso a conteúdos mais aprofundados e esses conteúdos são muito importantes como complemento. E se ele estudar e revisar todos esses cartões, ele vai ter 100% do conteúdo. Bom, primeiramente, a gente começou esse projeto na disciplina de histologia, mas o nosso intuito, como a professora já disse, é expandir isso para todas as disciplinas do ciclo básico. Então, dando uma olhada em quais são os nossos baralhos de histologia, a gente tem 10 baralhos, e todos eles, como vocês podem ver, eles são validados pelas professoras, e eles compreendem todo o conteúdo da disciplina de histologia 1. Então, eles realmente são muito completos. Bom, eu já falei, papiei sobre os nossos baralhos, vamos ao Anki ver como eles realmente são. Bom, a gente consegue ver aqui os nossos baralhos de histologia 1. Eu posso minimizar aqui e eu abro aqui. Então, a gente consegue ver, por exemplo, desde o primeiro conteúdo ministrado, que é o tecido epitelial, até conteúdos como correlações histológicas e correlações patológicas. Então, é realmente um baralho muito completo. Ele vai ter, em cada um dos tecidos, a divisão básica e avançada, como eu já expliquei. E, por exemplo, vamos fazer uma suposição aqui. Eu sou uma aluna de histologia 1, eu assisti às aulas de tecido ósseo, eu li as bibliografias, e eu não fiz resumo, nada, porque eu vi nessa live que não é muito eficaz, e eu vou fazer os cartões, que são validados pelas professoras, os cartões da disciplina. E como eu já li o livro, então eu estou bastante segura do meu conhecimento e eu quero testar ele. Então, eu poderia ir aqui só no básico, só no avançado,
mas eu quero uma mistura dos dois. Então, eu vou aqui e clico aqui em tecido ósseo. Bom, a gente consegue ver aqui o banner, que é o tecido ósseo Histologia UFPR, validado pela professora Maria Cristina e produzido pelos monitores. Bom, eu vou estudar. Aparece aqui o primeiro cartão. Eu vou pensar qual é a resposta desse cartão e vou mostrar a resposta. Bom, a resposta era cartilagem, vai aparecer aqui. Como o Luiz já disse, né, a gente vai validar nosso conhecimento, mas eu quero chamar a atenção para vocês, sobre como ele é composto, o nosso cartão. Primeiramente, dentro do tecido ósseo, a gente tem uma subdivisão de estágios da consolidação óssea, de modo que o aluno se localize ali no conteúdo. Também a gente consegue ver aqui que é um baralho do tipo avançado. Além disso, além da resposta, a gente vai ter sempre um esquema mostrando, ilustrando aqui qual que é a resposta, né, ilustrando esse conteúdo. E, ainda por cima, a gente vai ter os recursos adicionais. E o que são esses recursos adicionais? Eles são as principais bibliografias, os trechos das principais bibliografias sobre esse conteúdo do cartão. Então, a gente pode ver aqui, no caso, é um trecho do Ross. E por que a gente colocou esse trecho aqui? O aluno não pode simplesmente ir lá no livro e buscar? Bom, mas ele já vai poupar esse tempo, ele não vai precisar ir lá e buscar a página e tudo mais. Então, o aluno pode se aprofundar no cartão, se aprofundar nesse conteúdo só pelo cartão, não vai precisar sair dessa plataforma. E ele pode dar zoom e tudo mais. Além disso, o aluno que ainda quiser ir lá no Ross e procurar, ele vai ter aqui nas referências, vai ter a edição do livro, inclusive as páginas em que esse conteúdo está encontrado. Bom, vamos voltar aqui na apresentação. Mas por que o Anki, ele aparece como uma necessidade na vida do aluno? Não só na vida do aluno de medicina, mas em vários cursos, a gente tem uma carga horária muito pesada. Inclusive, alunos que também trabalham ou fazem outros cursos, como língua estrangeira. Como que a gente pode... se a gente observar, por exemplo, na nossa grade horária, a gente tem muito pouco tempo livre para estudar. Quem está fazendo agora o período especial sabe. Então, para a gente ler todos os livros e fazer resumo de tudo, demandaria muito tempo. E a gente não poderia, por exemplo, fazer uma atividade física. O importante é a gente ter um cronograma de estudos bem estruturado e um cronograma de estudos estratégico. E estudos demonstram que estudantes que não tinham um cronograma de estudos estratégico buscavam métodos superficiais de estudo, como fazer resumo, grifar o livro, desenvolviam maior ansiedade e tinham menor desempenho em testes. Bem como esses estudantes que não tinham uma metodologia de estudos estratégica desenvolveram depressão, burnout, sono ruim e ansiedade em quase 90% dos alunos, o que é um dado bastante assustador, né? Então, isso a gente consegue concluir que se a gente não tiver um método de estudos estratégico, a gente é um grupo de risco para desenvolver transtornos mentais, por exemplo, e não ter uma qualidade de vida muito boa. Então, o Anki ele surge justamente para sanar isso. Além disso, aqui a gente pode ver esse gráfico. O Anki ele vai nos dar todas as estatísticas de todos os dias que você estudou com ele. Então, por exemplo, aqui eu peguei as estatísticas do Luiz, porque ele estuda no Anki há mais tempo que eu. Então, ele já estuda no Anki há 3 anos e eu estudo há 2 anos. Só que ele criou essa conta há 2 anos. E a gente pode ver, por exemplo, aqui, que ele estudou no total 135.568 revisões. Por média, no dia, ele estuda, na média, 264 cards, revisões. E ele passa 54 minutos no Anki. Eu passo, em média, nas minhas estatísticas, 43 minutos. Então, pessoal, são 43 minutos que você não vai estudar só histologia, por exemplo. Você vai estudar histologia e todas as matérias do seu curso. Além disso, você pode estudar uma língua estrangeira, que é o que a gente faz. Então, é realmente um tempo muito pequeno que você pode revisar muitos cartões. E aqui a gente pode ver ainda que, por minuto, ele conseguiu revisar quase 5 cartões. E lembra lá no vestibular, quando eles falavam que a gente tinha 3 minutos para uma questão? Então, gente, a gente consegue resolver 5 questões em 1 minuto. Então, a gente vai pegando a prática e a gente vai ficando muito mais rápido. E resolver o Anki se torna uma rotina. Bom, mas eu não tenho 30 minutos, 1 hora para resolver o Anki. Eu quero fazer meus resumos. Eu quero continuar com os meus próprios métodos de estudos. Tá, você pode até continuar, mas dá uma chance para o Anki, porque 30 minutos, gente, a gente pode fazer indo para a faculdade,
indo para o trabalho, no ônibus, como o Luiz já falou, dá para usar o Anki pelo celular. Então, enquanto você está numa fila, você pode pegar o seu celular e ir respondendo o Anki. Ou mesmo, existem soluções muito criativas que estudantes lá de medicina lá dos Estados Unidos, eles sempre postam no Reddit, que, por exemplo, tem muita gente que faz bicicleta, assim, ou faz esteira, e fica respondendo o Anki. Então, eles colocam, por exemplo, projetam um Anki ali na televisão e respondem com o controle do PlayStation. Ou também programam para responder o Anki com controle outros controles de videogame. Então, é isso, gente. Não tem desculpa para não usar o Anki, dá uma chance para ele. E agora eu vou deixar vocês com a professora Maria Cristina, que vai fazer um convite muito especial. Olá. Bacana. Que bom que vocês ficaram com a gente até agora. É um prazer ver algumas questões aqui. Eu vi que a Eduarda está perguntando algumas dicas de como estudar línguas. Também o Daniel perguntou algumas dicas de como fazer os baralhos. Então, eu quero deixar bem evidente, gente, que a gente vai fazer outras lives para aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento. Então, quem tiver interesse em fazer, a gente vai fazer um convite para vocês estarem atentos e participarem com a gente. E a gente vai detalhar mais profundamente como fazer esses cartões, que tipos de cartões que funcionam melhor, como programar esses cartões, tá? Então, aguardem que vai ter muito mais por aí. Mas eu queria fazer um convite para todos vocês e queria que vocês convidassem os seus amigos, os seus colegas de trabalho, principalmente os docentes, para que vocês venham trabalhar com a gente, venham participar desse processo de aprendizado com a gente. Então, você que é aluno ou você que é professor, a gente deixou um questionáriozinho bem rapidinho para vocês responderem, é muito tranquilo, é bem rapidinho mesmo, a gente só quer saber se vocês têm interesse em participar e aí a gente vai procurar entrar em contato com vocês para fornecer mais informações, para disponibilizar nossos baralhos para vocês, para que vocês possam usar como aluno e vocês, docentes, possam disponibilizar para os seus alunos também. A gente queria também, enquanto vocês respondem esse questionário, a gente vai deixar rolando aí alguns depoimentos de alunos de diversas áreas, de alguns ex-alunos, que carinhosamente nos cederam esse depoimento para que a gente colocasse aqui para vocês ouvirem. Então, quem não viu lá no comecinho, assista agora, está muito bacana. Quero deixar um beijo especial para todo esse pessoal que nos apoiou e que deu esse depoimento para a gente. Também quero lembrar de agradecer aqui publicamente o Victor e a Letícia, que foram nossos ex-monitores e que também participaram da elaboração do baralho, e da professora Maritana, que também nos ajudou, que também nos assessorou na confecção de alguns baralhos e está aqui nos apoiando. Então, um grande beijo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aberto em relação a dúvidas, para vocês tirarem qualquer tipo de dúvida. Isso. A gente vai ficar aqui a todo momento, até todo mundo sair, respondendo as várias dúvidas que vocês tiverem. Então, podem ficar à vontade aí. Gabriel Colares pediu se tem cartões na área de geologia. Então, Gabriel, eu nunca pesquisei, né, sobre cartões na área de geologia, mas eu acredito que deve haver alguma coisinha. Recomendo você dar uma olhada no Reddit lá, se você encontra alguma coisa. E se não tiver, quem sabe você fazer um baralho sobre geologia e jogar aí na internet para o pessoal que também estuda, né? Seria bastante interessante. Eduarda... Você também poderia assistir essa live que a gente vai fazer. Professora, se puder fechar a live aí, que daí não dá... Opa! Para aprender a fazer os cartões, tá? Não é difícil de fazer os cartões também. Isso, a gente tá planejando ainda, mas quem sabe a gente não faz um curso aprofundando tudo que tem no Anki. Seria legal, né? Enfim, a Eduarda perguntou, Gower, você poderia dar uma explicada em como usar o Anki para estudar uma língua?
Imagino que seja útil, mas não consigo eu mesma pensar em uma forma de fazer isso. Eu e a Isabelle estudamos línguas utilizando o Anki, certo? E como que a gente utiliza? Eu vou primeiro explicar como eu utilizo e depois eu vou passar a palavra para a Yumi. Eu faço um curso online em que lá eles aplicam eles têm os cartões prontos, então eu só copio e colo. Mas muitas outras pessoas utilizam o Anki sem usar cursos e tal. E para que o Anki vai servir? Para você relembrar palavras e para você se expor diariamente ao conteúdo. Porque a gente sabe, através de algumas pesquisas, não vou conseguir citar agora, mas que aprendizagem é input. Então, você tendo diariamente cartões ali, revisando palavras, significado de palavras, vai auxiliar com esse input. E eu recomendo, né, que vocês não criem cartões com palavras isoladas. Por exemplo, criar um cartão com, sei lá, alguém que está estudando inglês, criar o cartão com a palavra fast, para aprender o significado dela. Isso não funciona porque existem palavras que são sinônimos de muitas coisas diferentes, tem vários significados. E o essencial seria você criar cartões utilizando frases completas, que aí você vai ter uma exposição contextual daquela palavra. E aí, se você não lembrar o significado de uma coisa na frase, você errou o cartão. E é assim que funciona. Vou passar a palavra para a Yumi agora. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Dá para ouvir? Dá, acho que dá. Sim? Beleza. Eu vou compartilhar aqui o meu Anki. Então, eu estudo, no caso, eu já comecei a estudar espanhol pelo Anki, mas hoje eu estudo japonês pelo Anki. Então, basicamente assim. Primeiramente, eu tenho os meus materiais didáticos lá que eu comprei, e eu pego as frases do material e eu anqueio eles. Então, por exemplo, aqui, eu vou mostrar aqui. Então, tá em japonês, né? Mas eu vou anqueando as frases do material. E é isso, gente, não tem muito segredo. Daí eu divido em, por exemplo, essa pasta aqui é de gramática, essa aqui é de vocabulário. E eu pego alguns cartões lá no Anki Web que o Luiz mostrou, e que tem cartões realmente muito bons lá. E eu digito lá, tipo, japonês ou espanhol, e sempre aparece vários cartões. Então é só você ir lá, baixar o cartão e fazer todos os dias um pouquinho. Então é basicamente isso, não tem muito segredo. O pessoal está pedindo ali, eu só vou responder rapidamente. Deixa eu voltar para a tela de dúvidas aqui. O pessoal está pedindo, perguntando o que seria o GRR. Então, esse campo aí é direcionado para os estudantes da UFPR. Mas você pode digitar qualquer coisa aí, caso você não seja estudante, sei lá, digitar o número do seu celular, por exemplo, algo assim, para a gente poder contatar melhor depois. Mas caso você não seja estudante da UFPR, coloca qualquer número aí que vai aceitar, tá bem? Tá. Deixa eu voltar aqui um pouco nas perguntas. Também estão perguntando sobre o que é ser voluntário, né? Voluntários terão acesso... Então, assim, o nosso voluntário, ele vai participar do projeto, vai ter acesso a todos os baralhos, a gente vai fazer algumas palestras, algumas rodas de conversa, a gente vai dar um apoio para vocês no aprendizado, e sendo voluntário, a gente vai conseguir captar os dados de vocês, quanto tempo vocês estão utilizando para fazer o Anki, quantos dias vocês fazem, vocês não precisam passar isso para a gente consegue pegar automaticamente, mas a gente pode usar esses dados, vai poder usar esses dados para fazer uma estatística, para ver o que a gente pode melhorar. Então, ser voluntário é isso, gente, é só ter acesso às informações, participar com a gente do trabalho, é bem tranquilo.
E os voluntários como docente, né, aqueles professores que quiserem participar da equipe, aí sim a gente quer que ajude a gente a confeccionar os baralhos, dê dicas para a gente da disciplina, o que é importante, o que não é importante, né, seja parceiro mesmo. O pessoal aí tá com problemas para preencher o formulário. Eu vou dar uma olhada lá. Espero que vocês aguardem. Eu vou responder a pergunta ali. Deixa eu ver. Tá. A Milena Stelli perguntou: o app Anki no iPhone é somente no formato água? Eu vou deixar para a Isabelle responder enquanto o formato lá o formulário. Oi, então, já responderam ali no chat, né? Na verdade, mas dá pra você abrir ali no site do AnkiWeb, porque assim, é tipo um e-mail. Então você cria uma conta ali no AnkiWeb e você pode abrir tanto no computador, quanto no celular, quanto no tablet. Então você, pro aplicativo do iPhone é pago, mas você pode ainda abrir ali no AnkiWeb que não vai ser pago. Mas aí no caso você vai precisar de internet, né? Ali no AnkiWeb. Já no Anki do celular ou do computador, você pode simplesmente sincronizar os cards e eles vão ficar todos ali sem precisar de internet. Então você só vai precisar de internet para mandar para a nuvem, né? Que essa nuvem já vem inclusa no programa, o que é bem interessante. Então você realmente pode fazer em qualquer plataforma. Pessoal, estou terminando aqui de consertar o formulário. Eu espero o aguardo de vocês. Alguém pode selecionar alguma outra pergunta que eu vou respondendo aí. Pode fazer pergunta, pessoal, que eu vou... Microsoft. Vou respondendo aqui mesmo, na cara e na coragem. Eu vou unir uma pergunta ali da... Se puderem acho que tá dando mutar a live aí. Beleza. Da Ana Neroni, que ela perguntou se é tudo sortido ou dá para escolher. Então, Ana, tipo assim, você pode escolher o que você quiser estudar. Então, por exemplo, hoje eu quero estudar, tipo, eu tenho bastante coisa para responder ainda, mas eu quero estudar, por exemplo, neuroanatomia. Eu clico aqui e eu só estudo neuroanatomia. Então, você vai, à medida do que você quiser ir estudando, você vai clicando nos seus baralhos e você vai estudando. E é basicamente isso, gente. É bem intuitivo, na verdade, essa plataforma. Eu vou colocar no chat o link do formulário atualizado. Vocês podem clicar e entrar. Me avisem se tiver continuado o problema. Aparece página de professor obrigatório para ser preenchida. Certo. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Pessoal, podem fazer mais perguntas aí, que a gente vai estar respondendo. Eu vi que o Lucas perguntou se os nossos baralhos eles vão ser só para membros da UFPR. Então, não sei o que as professoras acham. Não, o intuito, Lucas, é divulgar conhecimento. Então, quanto mais a gente estiver usando o Anki, muito melhor, né? Então, pode ser alunos da UFPR. Esperamos até atingir outras universidades, ter outros alunos utilizando, né? Então, sim, você pode usar. Você pode, inclusive, ser um voluntário. Tá, eu acho que agora foi resolvido o problema do formulário. Então, mas eu vou tentar responder essa dúvida. Eu vou falar o que eu faço, na verdade.
tipo assim, agora no período remoto, a gente está tendo muita matéria, né? Pelo menos a gente no terceiro período. Então, eu tô ou pegando Foi. baralhos lá da Ankweb, que tem aquela Reddit, né, do Math School, que tem baralhos muito bons, que são os high yield, né, pro USMLE. Então, dá para pegar lá e você separar os conteúdos que você quiser, ou você pode também montar com base das suas aulas e nos seus livros. Eu faço basicamente assim, nas matérias, que eu acho que a aula é um pouquinho devagar, assim, eu vou fazendo o Anki, montando os cartões do Anki enquanto eu estou assistindo a aula, sabe? Mas nas matérias que o professor é um pouco mais rápido, eu faço meio que um resumo da anotação da aula, né? E depois eu faço o Anki das anotações. Isso se eu não achar baralhos bons na Anki-Web, né? Então, realmente você vai se adaptando, assim, conforme o que já existe e o que você pode fazer. Mas, e eu faço, para a maioria das matérias, nesse período, eu estou fazendo assim. Os professores desse período são bastante rápidos, então eu estou escrevendo, fazendo anotação, assim, no meu... a gente ainda vai falar, vou mostrar aqui, a gente vai fazer uma outra live mostrando esse programa, que é o Obsidian, que é um programa muito bom para tomar notas. Mas então eu vou anotando as minhas anotações, e daí depois eu vou fazendo, depois que acabar a aula, eu sempre vou montando os cartões do ENC. Depois eu leio o livro e eu complemento meus cartões do ENC com a informação do livro. Então, no próximo dia, eu vou estudar, vou relembrar tudo que eu vi na aula e as informações do livro. Então, é uma ótima maneira de você estar sempre relembrando e você meio que fazer um jogo de cintura, assim, para tentar estudar todos os dias e deixar a matéria em dia, né? O que é bastante difícil nesse período. Ayumi, Isabelle, você respondeu a pergunta do Wesley? Isso, tentei responder a pergunta Beleza, dele. certo. É só para eu colocar aqui. Então, eu vou falar agora da minha experiência, tá? Quando eu comecei a usar o Anki, principalmente para faculdade, eu fazia isso, Gabriel. Digo Wesley. Desculpa, eu confundi ele que tem um Gabriel falando também. Mas enfim, eu fazia isso. Porém, quando o cronograma é muito apertado, é um pouco difícil fazer isso por conta do tempo. É lógico que você fazer os próprios cartões, a gente sabe que tem o processo de encoding, formação de memórias ali, que ajuda, né? Mas a questão do tempo entra. Então, eu recomendo que você, se tiver algum tempo para estudar, escolha uma matéria, né? Ou você procura baralhos que são baseados no livro que você está querendo fazer os cartões, ou até mesmo usar o baralho da universidade. Que é baseado em todos os livros, tem referência em todos os livros, então o ideal seria você usar o Anki para poupar tempo para viver melhor, para fazer coisas extra classe e tudo mais. Então, se tem baralho pronto, a gente já sabe que baralhos de instrutores tendem a ser mais eficazes, então essa é a minha resposta, sabe? Deixa eu ver aqui. A Daniele perguntou ali em cima, o ratings de cada baralho do Anki significa o quê? Daniele, eu não sei exatamente do que você está falando. O termo... Oi, Luiz, eu acho que eu sei o que a Dani está falando. Oi, Dani. O ratings, eu acho que ela está falando do Anki-Web lá. do então, Anki-Web. Tipo, quanto mais ratings tiver um baralho aí da Anki-Web, quer dizer que aquele baralho, ele foi mais bem... avaliado. Como fala? Bem... Tipo, 5 estrelas, 4 estrelas, sabe? Bem rateado. Sei lá, esqueci como fala a palavra. Mas isso quer dizer que é um baralho melhor, né? De mais qualidade, que as pessoas gostaram mais. Então, esses baralhos são os mais recomendados de você baixar. Certo? Então, respondida, se eu uso o Anki desde o começo do curso, lá no final dele eu vou rever conceitos que aprendi no início do curso? Gabriel, então, o que o Anki faz? Você tem baralhos, né? Por exemplo, de anatomia. Digamos que você tem um baralho de anatomia. Ou, no caso, o baralho de geologia que você pensou antes. Você vai rever aqueles conceitos de maneira que
a longo prazo você não esqueça daquilo que você viu lá no início. Então, digamos, tem um cartão sobre um tipo, eu não sei o que, muito sobre geologia, mas enfim, tem um tipo de pedra lá. Desculpa pelo exemplo grosseiro. Mas aí, você vê aquele cartão amanhã. Aí você acerta esse cartão amanhã. Depois você vê esse cartão 7 dias depois. Aí, se você acertar, você vai ver esse cartão 20 dias depois. Se você acertar de novo, você vai ver 30 dias depois. Depois, aí vai aumentando cada vez mais esse intervalo. Só que aumentar o intervalo não significa que você vai esquecer aquele conteúdo. Pelo contrário, você vai estar aumentando o intervalo para tornar suas revisões eficientes e para você ter a maior retenção possível. Então, no final do curso, você provavelmente não vai mais ver esse cartão, mas aquele conteúdo vai estar dentro da sua cabeça. Eu tenho cartões no meu Anki que tem intervalos já de 3 anos, 4 anos. Então, tipo, daqui a 4 anos eu vou ver aquele conteúdo, mas ele está aqui na minha cabeça, sabe? Por conta desse processo de repetição espaçada e recordação ativa. Ficou claro, Gabriel? Deixa eu abaixar aqui, ver se não tem mais uma pergunta. Vocês poderiam falar, a Luana perguntou, vocês poderiam falar um pouco mais sobre o que seria o acompanhamento acadêmico, caso a gente se torne acadêmico? Caso a gente se torne voluntário, digo. A professora Maria Cristina quiser responder, professora Maria Cristina. Caso contrário, eu respondo mesmo. Responder, professora Maria Cristina. Estou congelada ou dá para ouvir? Está congelada, mas eu vou atualizar aqui. Estou congelada, Luiz, eu estou ouvindo. Eu consigo ouvir a sua voz tranquilamente, só que a sua câmera está travada. Então, se quiser responder, eu vou... A sua câmera no programa está travada. Digo, na live está travada, mas no programa não. Eu só vou atualizar aqui o... Tá, Aí, então voltou. Pode continuar, professor. O acompanhamento que a gente imagina é fazer rodas de conversa, né? Se você tiver alguma dúvida sobre as questões, o baralho, não tiver claro, a gente conversar sobre o assunto, dar um suporte emocional com palestras, explicar para vocês um pouquinho, trazer algumas as discussões, não só como montar os cartões, mas como utilizar ele, como adaptar ele à sua rotina, né? Às vezes tem alguns alunos que trabalham, ou que tem um horário um pouquinho mais difícil de se adaptar, então a gente quer dar um tratamento mais personalizado. Então a ideia é formar grupos de estudo que a gente possa estar semanalmente acompanhando, se vocês quiserem, né? Essa semana eu não posso ir, não tem problema, mas a gente está disponível a vocês e está fornecendo mais informações para vocês, esse tipo de acompanhamento. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver lá em cima se tem alguma pergunta, caso ninguém fale nada. A Júlia Fantin perguntou: para o vestibular, vocês aconselham fazer baralhos por matérias em geral ou por conteúdos mais especificados? Espero que a Júlia esteja aqui ainda, a gente demorou um pouquinho para responder, mas o que acontece? Lá nos Estados Unidos, o pessoal tem o vestibular que é específico para medicina. E eles têm vários baralhos, né? Envolvendo física, matemática e tudo mais. É o chamado MCAT, né? E esses baralhos, eles estão divididos por matéria. Então, física, matemática e tudo mais, você pode dividir assim os seus baralhos, certo? Eu não... Quando eu comecei a usar o Anki, eu estava no terceirão ainda, mas eu usava para inglês, propriamente dito. Não utilizava para as matérias, né? Porque eu não tinha muita experiência no Anki, eu não sabia, tipo... O que eu expliquei para vocês hoje, eu não
não tinha noção direito do que acontecia. Mas eu recomendo sim vocês utilizarem o Anki para o vestibular, pelo menos fazer Anki daquelas coisas que vocês erram nos exercícios, porque aí fica algo mais focado e não vai sobrecarregar a rotina de vocês, certo? Já que vocês estão acostumados a fazer várias questões por dia e tudo mais. O Anki pode ser útil. Inclusive, uma pessoa que deu depoimento, que foi o Fabiano Dias, ele utilizou o Anki para vestibular. Ele fazia exercício e utilizava o Anki. Então, mais para frente a gente pode fazer uma conversa com ele para ver como ele se virava fazendo isso. Espero que tenha ficado claro. Alguém mais quer perguntar? Temos 50 pessoas assistindo. Dúvidas sobre teoria? Eu também estou utilizando o Anki para o estudo dos meus filhos, ensino médio ainda, e tem surtido um resultado muito bacana, né? A gente faz baralhos pelas disciplinas, mas depois na hora de estudar eles estudam tudo junto. Então vão estudando um pouquinho de cada uma das disciplinas. Então é bem bacana, funciona para todos os níveis, na verdade, né? Gente mais velha, que já tem um doutorado, que já está ali com nível mais avançado, mas também para as pessoas menores, para as crianças. Então, conhecendo um pouquinho o programa, entendendo um pouquinho de como fazer o cartão, a gente tem uma aplicabilidade muito grande. Eu achei uma pergunta do Marcelo lá em cima. Dá para sincronizar o app do desktop com o celular? Dá sim, pessoal. O Anki ele tem uma nuvem que é gratuita, então você cria uma conta, você cria automaticamente a sua nuvem, tipo, você pode armazenar todos os seus cartões na internet. E aí, se você revisar no computador, aí você revisa e clica no botão de sincronizar lá. Aí, depois você está no ônibus e revisa mais um pouco, aí você pega e sincroniza no celular, pelo celular, e vai estar tudo na mesma conta, tudo organizadinho e de maneira automática. Então, é tranquilo para você sincronizar as duas plataformas, assim. Esse é um grande poder do Anki, inclusive, por ter uma nuvem gratuita para os usuários. Deixa eu ver se eu acho mais uma pergunta. Pessoal, pergunta teórica sobre repetição espaçada. Vocês entenderam? Recordação ativa. Deixa eu ver. O Marco tá perguntando... Obsidian é tipo OneNote. O pessoal já deve ter comentado alguma coisa sobre o Obsidian aí no chat. Mas o Obsidian é assim. Ele é um app de tomada de notas em que você pode fazer conexões entre as palavras que estão dentro dessas notas. Entre cada nota, assim, tipo, você cria um mapa inteiro sobre os seus... Eu vou abrir aqui o Obsidian para mostrar para você. A Isabelle quer compartilhar a tela? Ela tá com tudo aberto aí? Pode ser. Pode ser? Ok. Aí mostra aí pro pessoal como é que Ok, funciona. mas o meu Obsidian, ele não tem tantas notas conectadas assim. Mas acho que já vai ser suficiente, né? Tá dando pra ver? Olha ali, pessoal. Então, por exemplo, assim, eu tive ali fisiologia cardiovascular. Então, eu vou criar uma nota de fisiologia cardiovascular. Ele tem uma interface, assim, um pouco de programação. Ele é um pouquinho mais difícil, assim, de usar, mas você se acostuma. E você cria, é como se fosse uma Wikipédia sua. Então, por exemplo, depois que eu terminei de ter fisiologia cardiovascular, eu criei essa página aqui, que tem todos os conteúdos de fisiologia cardiovascular. Então, por exemplo, eu tô tendo agora, por exemplo, cardio, e eu quero rever um conteúdo que eu tive lá em fisiologia cardiovascular. Então, eu posso vir aqui, tipo, na minha Wikipédia, e eu vou vendo aqui, ó, tem todas as definições. Se eu clicar, por exemplo, aqui, débito cardíaco e retorno venoso, eu vou ter todas as minhas notas sobre ele. Eu consigo também fazer esquemas aqui no Obsidian, colocar essas caixinhas como se fossem
definições, assim, escritas. Então, e esse é o legal. Existe até um livro que se chama How to Take Smart Notes, que é um livro que ele vai explicar essa metodologia. Ele explica sobre um sociólogo do século passado, que é o Luhmann. E esse Luhmann, ele foi uma das pessoas que mais publicou artigos científicos, livros, em vida, tipo, da história. E eles foram pesquisar o que o Luhmann fez de diferente para conseguir publicar tanta coisa. E ele fazia esse método que é aplicado no Obsidian e em outros softwares também. Que é basicamente tudo que ele lia, tudo que ele escutava, tudo que ele estudava, ele anotava em definições, tipo pequenas definições. E ele ia conectando todas as notas que ele fazia. Então, por exemplo, ele lia alguma coisa em algum lugar. Então, ele fazia a nota e antes de colocar na caixinha que ele tinha, ele pensava, como que eu posso conectar essa minha nova nota com uma nota que existe nessa caixinha? Então, com isso, ele foi criando novas conexões entre notas e que nunca tinham sido feitas antes, né? Conexões entre várias matérias diferentes e tudo mais. E com isso que ele conseguiu publicar tanta coisa em vida e também póstumas também. E é basicamente esse princípio, né? Tudo que você vai estudando, você vai criando notas. Então, eu ainda estou me adaptando assim com o Obsidian, mas é basicamente assim, gente. Você vai criando várias notinhas e você vai conectando elas com uma nota maior e outra nota. E é basicamente assim, isso é muito interessante. E outra coisa é que, diferentemente do Word, assim, o Obsidian é totalmente grátis. E, por exemplo, você pode ir ali, aqui no cantinho, e você pode ter, aqui eu estava fazendo meio que umas cronogramas, assim, e você pode ter acesso a todas as suas notas. Você não vai precisar, tipo, por exemplo, ficar pesquisando, assim, cada documento do Word. Você tem acesso a todas as suas notas bem aqui no sumário. Então, é outra vantagem do Obsidian. E se o Luiz quiser completar um pouco mais? Eu posso completar com o seguinte. No Obsidian, deixa eu ver aqui se eu posso compartilhar isso aqui. Bem, eu não vou abrir o meu, mas eu posso completar com o seguinte. Para você usar o Obsidian, que ele inclui o método Zettelkasten, que é um método que o Luhmann, um dos maiores sociólogos do último século, usou, precisa aprender um pouco. Então, assim, o Obsidian ele é feito para você focar, criar notas lendo livros, lendo pesquisas e criando notas atômicas, que eles dizem, que são notas que têm uma ideia apenas, certo? Dá para usar para estudar para faculdade, para estudar para, sei lá, para o que você quiser, mas ele é feito para você concatenar ideias e com o passar do tempo essas ideias vão ficando tão aglomeradas e conectadas que você vai ter uma cadeia inteira de pensamento, e assim você vai basicamente organizar, por exemplo, o conteúdo de um livro inteiro espontaneamente, somente coletando ideias. Era esse o conceito que o Luhmann utilizava para publicar as coisas que ele publicou. E assim, o pessoal está perguntando ali, Obsidian é melhor que Notion? E essa é uma discussão que muita gente faz na internet. Porém, eu não tenho propriedade para falar porque eu nunca usei o Notion. Eu sei que ele é pago, mas se você for acadêmico ele pode virar grátis. Mas eu acredito que o Obsidian é mais legal. Não sei, eu nunca vi ninguém dizendo que o Notion tem essa coisa do Obsidian, que é a visualização das suas notas conectadas. Isso eu acho muito legal, certo? E outra coisa que é diferencial do Obsidian é você ter ele no... É o que eles chamam de plain text, ou seja, as suas notas nunca serão perdidas, independentemente do... Digamos, se um dia a gente mudar para uma linguagem de software diferente que
os sistemas operacionais utilizam, as suas notas que você fez no Obsidian, elas vão permanecer iguais. Agora, se você fazer o Notion, que é algo que você deixa salvo numa nuvem, que é algo totalmente online, você não tem a garantia disso. Inclusive, claro, tem o pessoal que vende o Notion, vende a ideia Notion, eles dizem que não vão acessar suas informações que você tem guardado ali. Mas a gente não sabe quando esse acordo vai ser quebrado, né? Enfim, eu não posso falar nada se o Obsidian é melhor que o Anki, mas eu acho o Obsidian mais legal. Mais legal, tá? Não vou aprofundar muito nesse assunto. O Vinícius também já pesquisou mais sobre o Notion. Se alguém tiver pergunta, mais perguntas sobre... Pessoal, vocês entenderam mesmo toda a parte de recordação ativa, repetição espaçada? Eu posso tirar qualquer dúvida que vocês tenham aí. Qualquer não, né? Tem coisa que eu não sei também. Então, se eu souber responder, eu vou responder. A Yumi também pode ajudar, professor aí. Espero que tenha ficado claro, Larissa. Uma coisa que eu quero comentar é que, assim, a gente tá falando de programas de tomada de nota agora. E a gente falou nessa live que não é eficiente ficar focando em fazer resumos, né? Essa parte de tomar nota é interessante no período que você está fazendo as conexões na sua mente. É claro que isso, quando a gente vê a curva do aprendizado, ela tem um aspecto sigmoidal e ela é muito rápida, ela pode acontecer em menos de 1 hora, meia hora. E aí, eu não recomendo que vocês passem muito tempo assim, tipo, fazendo os resuminhos ali, conectando as coisas e tal, porque o importante é você fazer as conexões enquanto vê a aula, você internalizar aquele conteúdo, fazer boa parte do seu aprendizado enquanto você vê o professor falando, e aí depois você só tira dúvidas, faz conexões extras ali, mas de uma maneira rápida, porque a gente está buscando eficiência com menor esforço, certo? Então, assim, para você depois disso passar a usar o Anki. Mas né? também a gente reforça que a gente vai fazer outras lives também para falar mais aprofundado do assunto. Sim. E Esse livro aqui, ó, que a Yumi citou, acho que o microfone da professora não... foi. Foi. Esse livro aqui que a Yumi citou, o autor fala assim, aprender é fazer conexões significativas, certo? Então, assim, quando você está aprendendo, o objetivo é fazer várias conexões entre os assuntos. E é isso que a gente tem como aprendizado na psicologia mesmo, né? E depois que você faz essas conexões, aí chega o Anki para fortalecer essas conexões, certo? E é isso, sabe? Buscar fazer conexões e depois fortalecê-las. É meio que um workflow bastante simples de entender. O pessoal tá falando, já posso ser youtuber. Tem o Cientificando aqui, é o meu canal do YouTube, tem vários vídeos. A Isabelle também tá auxiliando a fazer os vídeos. Já fez um vídeo inteiro, assim, sobre jejum intermitente. Então a gente tem o nosso canalzinho aí. Espero que consiga atingir várias pessoas por aí. O Fabiano falou que a maior desvantagem do Obsidian é a sincronização na nuvem, né? Isso realmente é complicado. Cada programa tem uma função diferente, umas vantagens, umas desvantagens. Tem que ver, né? O que é melhor para você no dia a dia.
professora quer falar alguma coisa? Aí, Isabelle. O objetivo nosso é que vocês saiam com esse pensamento mesmo, de querer estudar hoje e começar já utilizando o Anki. Esse era o nosso real objetivo, porque o que muita gente por aí faz é estudar sem consultar o que a literatura fala. E o nosso objetivo é justamente isso, trazer uma educação baseada em evidências para a comunidade, né? Que vocês conheçam tudo isso. Ah, que bom que a gente conseguiu alcançar bastante gente que quer agora usar o Anki. Isso, gente. E se vocês não quiserem, tentem montar seus próprios cartões, só para vocês irem se adaptando. Mas vão lá no Anki Web, porque tem bastante cartão lá. Então, Acho que a explorem Isa está ali. falando Vejam... alguma coisa, mas a gente não está escutando. Não? Eu tô escutando, acho que tá indo. Oi, 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 oi. Oi, oi. Tá escutando sim, professora. Acho que na live tá aparecendo. Deu um probleminha aí, eu Enfim, acho. gente, foi muito legal ter vocês aqui. Espero que a gente tenha conquistado vocês, ou pelo menos tenha aguçado o interesse aí pelo Anki. E a gente se encontra, então, numa próxima live. Isso mesmo. Acho que podíamos rodar os depoimentos, Luiz. Certo. Vou deixar rodando os depoimentos e aí a gente vai ficar aí no chat respondendo perguntas, tá bem? Agora eu vou deixar com vocês, então, os depoimentos. Oi, gente, tudo bem? Joana aqui, vim falar um pouquinho da minha experiência com o Anki. Eu acho esse aplicativo simplesmente maravilhoso. Eu comecei a usar com a disciplina de histologia e o meu aprendizado nessa matéria foi muito diferenciado do meu aprendizado nas outras disciplinas que eu já tive até agora na faculdade, que eu não estava usando o Anki, no caso. Estudar pelos flashcards funciona muito e a gente retém muito mais conteúdo, aprende muito mais o conteúdo do que fazendo um resumo, vendo uma aula, estudando meio que passivamente, sabe? Então eu recomendo muito, muito, muito que vocês usem o Anki, porque funciona e me fez gostar mais da matéria, inclusive, porque eu tava realmente aprendendo. Eu uso também para outros assuntos, outras matérias, como anatomia, para estudar línguas. Então, de novo, vale muito a pena. É difícil manter a consistência de ter que fazer todo dia, mas dá pra tentar fazer um joguinho ali de quantos dias você consegue fazer seguidos, diminuir o seu tempo que você demora pra resolver uma carta. Então, realmente vale a pena e eu indico demais. Olá, meu nome é Willis Nato, eu estou cursando o 5º período de fisioterapia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e eu uso o Anki para aprender uma língua, no caso japonês, há mais ou menos 9 ou 10 meses. E eu já cheguei a usar o Anki para minha faculdade, no caso para microbiologia, só que eu parei de usar para o meu curso especificamente por conta do motivo de que eu já estava sobrecarregado de revisões, então para mim não valeu a pena. Só que eu sei que pode valer muito a pena para usar, por exemplo, na graduação, para memorizar um conteúdo que vai ser muito útil a médio e longo prazo, como, por exemplo, para prestar algum concurso público, ou então só para ter uma informação em mente que vai ser muito importante para o estágio, para a formação profissional no geral. Só que eu acho que não vale tanto a pena assim, se, por exemplo, for usado para fazer um monte de revisão, para decorar uma matéria de uma prova da semana que vem, por exemplo. Aí eu acho que não vale tanto a pena assim. Só que com o Anki dá basicamente para memorizar todo tipo de coisa, já que dá para adicionar, por exemplo, imagens ou vídeo ou áudio, uma coisa assim, no aplicativo, de acordo com como você configura ele. Que tem várias opções, aliás, é só procurar na internet. E, bom, a coisa mais importante é a consistência. No início, pode ser até meio difícil criar o hábito da consistência, de fazer revisão todo dia, só que é o mais importante e não leva tanto tempo assim para se acostumar com isso, de forma que se torne um hábito que não incomode na rotina. Eu comecei a usar o Anki porque eu sentia durante o curso que eu acabava estudando muito,
mas ao longo prazo eu acabava esquecendo muitas das coisas que eu tinha estudado. Como, por exemplo, eu esquecia classificações em histologia, eu esquecia nomes em anatomia, e às vezes eu ficava um pouco chateado porque eu sentia que eu perdia certo tempo na forma como eu estava estudando. Então eu procurei o Anki para tentar otimizar essa retenção de conteúdo. E o Anki ele não é uma ferramenta mágica que vai fazer com que você retenha todo o conteúdo da Faculdade de Medicina, até porque a Faculdade de Medicina tem muito conteúdo, muitos nomes, e isso é muito difícil. Porém, eu acredito que se você puder empregar o Anki em algumas matérias que demandam mais memorização, ele pode ser uma ferramenta muito útil para você reter o conteúdo a longo prazo. Além disso, nessas matérias que exigem muita memorização, você conseguir ter na sua mente mais claro as substâncias, os nomes, as vias, te permite você raciocinar em cima dos conceitos com mais facilidade. Por isso que eu recomendo o Anki. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Leonardo e vim da minha experiência no Anki. Eu usei ele para estudar em histologia, que ajudou muito na matéria, principalmente na parte prática, sendo que deu quase um aumento bem considerável desde que eu comecei a usar, comparado às atividades semanais passadas. Também estou usando em anatomia, que ainda não tive matéria, só que eu já estou usando para revisar. Toda a parte muscular está ajudando bastante a fixação do conteúdo. Eu também usei em genética, com alguns conceitos mais específicos, e que ajudou a fixar o conteúdo, e agora eu me lembro dele bastante, tanto que é fundamental para eu conseguir ir bem e até ser monitor depois. É isso, recomendo muito o Anki, é muito bom, usem, ajuda muito. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro mecânico e agora estou fazendo mestrado. Estou aqui a convite do Luiz para falar para vocês um pouquinho sobre o Anki. Eu uso o Anki basicamente para estudar idiomas. Já vai fazer uns 3 anos que eu tenho contato com a ferramenta. Eu sempre fui muito fã de estudar línguas, eu já falo alguns idiomas, e eu comecei a usar o Anki especificamente para estudar japonês. Eu sempre fui muito fã de técnicas de repetição, já que isso me ajudava muito a aprender várias línguas e decorar palavras, estruturas gramaticais de maneira muito mais fácil. Assim que eu descobri o Anki, foi genial para mim e faz muita diferença ter um algoritmo que já te dá as cartas no momento certo e você só precisa abrir o software e fazer suas revisões. Eu costumo fazer de manhã minhas revisões, que eu estou mais focado, recomendo também para aqueles que têm uma rotina mais regrada de estudos. E agora eu também estou usando para estudar alemão. O Anki é basicamente com baralho só de palavras primeiro, para decorar as 1000 palavras mais comuns da língua. Super recomendo para quem tem esses objetivos e espero que vocês possam aproveitar muito o Anki e aproveitar muito esse curso. Vale muito a pena usar a ferramenta, eu super recomendo para pessoas de vários backgrounds diferentes e com vários objetivos. É isso aí, galera. Obrigadão. Oi, meu nome é Ana, sou estudante de medicina do primeiro período da UFPR e eu vim compartilhar um pouco a minha experiência com o Anki. Eu conheci o Anki mais a fundo na disciplina de Histologia 1, e a Histologia foi uma disciplina que quando eu comecei eu achei que eu não fosse dar conta dos conteúdos pelo volume de matéria que a gente tem para estudar mesmo. E aí eu resolvi dar uma chance pro Anki e logo depois de umas 2 semanas já passei a sentir a diferença. Porque ele é um programa que faz com que a gente não dependa daqueles estudos esporádicos ou daqueles estudos de véspera de prova. Um outro ponto muito relevante é que eu passei a usar o Anki para as outras disciplinas também. E aí eu notei que a minha capacidade de correlacionar os conteúdos entre as disciplinas aumentou muito. E isso ajuda muito na hora de consolidar o conhecimento mesmo. Então hoje eu uso o Anki basicamente para todas as matérias e também para aprender línguas novas. Isso me ajudou demais, eu agradeço a todos os monitores e professores que nos incentivaram a usar esse programa. E é isso, muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Hamilco, Milks. Estou no último ano do curso e vou falar um pouco da minha experiência com o Anki para vocês. Eu uso o Anki já faz uns 3 anos. Eu comecei usando o Anki para francês e depois que eu acabei migrando ele para medicina. Porque na medicina a gente tem muita coisa para decorar, muito conceito, muita dose, muito medicamento, muita doença. Então o Anki acaba sendo ótimo para revisão e para memorização. Eu faço hoje uns 30, 60 minutos de Anki, umas 100 cartinhas a 200 cartinhas. Não faço mais que isso, acho que não vale a pena. E uma coisa que eu me arrependo é não ter usado o Anki antes, não ter conhecido antes, que tenho certeza que vocês que estão mais no começo do curso vão poder usufruir muito, principalmente do fato que muitas coisas que você aprende agora aí no curso, no começo, você vai usar mais pra frente,
E é muito chato ter que reaprender tudo de novo, é um tempo perdido, na verdade. Então, se você vai revisando aos poucos, com o Anki, vocês vão chegar muito mais preparado para o clínico e para o internato. Então é isso que eu posso dar dica para vocês, façam poucas cards, vão aos poucos, vai vendo o que funciona para você e o que não funciona, com calma, que no final você vai se formar um bom médico e vai dar tudo certo. Um abraço aí, boa sorte a todos. Beijo. Oi pessoal, eu sou a Fernanda, eu sou estudante de medicina do primeiro período da UFPR e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o Anki. O Anki foi um recurso que eu descobri na disciplina de Histologia 1 e foi muito útil durante os meus estudos por causa de dois principais motivos. O primeiro seria que durante as suas revisões você consegue perceber quais cartas você está errando com mais frequência e assim vai direcionar os seus estudos para os assuntos que você tem mais dificuldade. E um outro recurso que foi muito valioso para mim dentro do Anki foi o algoritmo de revisão espaçada. Ele vai te ajudar, no curto prazo, a decorar alguns conceitos que têm mais detalhes ou alguns conceitos mais específicos. E já no longo prazo, ele vai te ajudar a não esquecer a matéria depois que a prova já acabou. Isso vai te ajudar a ter um conhecimento muito mais sólido aí, a interrelacionar esses assuntos que você aprendeu com algumas outras matérias. Justamente porque você vai estar constantemente revisando e relembrando alguns conceitos que você aprendeu semanas atrás, lá no início da disciplina. Então eu sei que o Anki pode parecer um pouco confuso ou intimidante no início, mas eu digo para vocês insistirem e aprenderem a utilizar esse recurso, porque ele é muito útil para você se organizar e a otimizar os seus estudos. Então fica aí a minha recomendação para que vocês deem uma chance e incluam o Anki na sua rotina de estudos para ter um melhor rendimento e um melhor desempenho em todas as matérias. Oi gente, tudo bom? O meu nome é Victor e eu quero conversar um pouco com vocês sobre como eu comecei a usar o Anki. Tudo começou quando eu estava com um problema, e esse problema era que eu estudava um tópico, eu aprendia ele, mas depois de algum tempo eu esquecia, alguns dias ou algumas semanas. E para tentar solucionar esse problema, eu fui procurar e eu encontrei os conceitos de curva de esquecimento e de como a repetição espaçada e a recordação ativa são capazes de ajudar nessa hora. Eu também descobri que a melhor implementação da repetição espaçada é o Anki, esse software que a gente vai usar. E por quê? Além de tudo, além dos motivos que outras pessoas devem citar, o que apelou para mim foi o fato de o Anki ter uma comunidade bem ativa, principalmente no quesito da medicina, porque isso facilita na hora de estudar, já que vários decks são pré-feitos com base em livros que a gente tem na faculdade, mas eles são em inglês. Esse é o problema. E desde que eu comecei a usar o Anki, há mais ou menos um ano, eu notei uma melhora muito significativa do meu desempenho acadêmico. Eu espero que vocês gostem e aproveitem o evento. Olá, meu nome é Fabiano Dias e eu sou aluno de medicina da UFPR. Eu decidi pela medicina bem tarde, lá pelo meu terceiro ano do ensino médio, quando a maioria das pessoas já tinha decidido o curso e estava estudando para ele. Eu achava que já estava atrasado para o meu período dedicado do vestibular. Então, eu comecei a procurar metodologias de ensino mais eficientes. Encontrei o Anki. E foi fazendo flashcards de repetição espaçada e testes antigos que eu consegui acelerar muito meus estudos. Apesar disso, no início da faculdade, no primeiro semestre, eu esqueci um pouco desse uso, mas lá pela metade eu retomei e meu desempenho aumentou bastante. E foi nesse momento que eu percebi que a consistência também é imprescindível. Desde então, tenho sempre utilizado o método de aprendizagem ativa e eles têm me ajudado muito. Olá, meu nome é Ricardo, eu tô no internato e tem quase 2 anos que eu uso o Anki diariamente nos meus estudos e eu sou absolutamente fã dessa plataforma. Eu acho que ela revolucionou o meu jeito de estudar e muda muito os seus resultados, e eu percebo isso assim como vários outros colegas que também usam o Anki no dia a dia. Eu comecei estudando inicialmente pelas provas de residência e atualmente eu uso para qualquer coisa que eu vou estudar, porque eu acho que os resultados são incríveis e eu recomendo muito. Eu acho que o Anki, junto das outras formas de estudo ativo, vão crescer cada vez mais e vão ser a nossa realidade do dia a dia.
Olá! Sejam bem-vindos à palestra Como Estudar do Jeito Certo. Às 19 horas começaremos a transmissão. Até lá, confira alguns depoimentos sobre o Anki. Gente, tudo bem? Joana aqui, vim falar um pouquinho da minha experiência com o Anki. Eu acho esse aplicativo simplesmente maravilhoso. Eu comecei a usar com a disciplina de histologia e o meu aprendizado nessa matéria foi muito diferenciado do meu aprendizado nas outras disciplinas que eu já tive até agora na faculdade, que eu não estava usando o Anki, no caso. Estudar